Aí, Pronto, é esse site aqui, né? exato, Jornada. exato. Eu estava até dando uma Aí, olhada com mais cuidado nele hoje. Bastante coisa interessante aqui. sim, sim. Eu vou começando aqui falando para vocês, enquanto o pessoal vai chegando. Esse é o site da nossa jornada, da sessão e jornadas do Instituto. Também vamos ter o encontro de associados. E esse ano a jornada, sobretudo por conta da pandemia, a gente fez uma escolha por ser uma jornada distendida ao longo do tempo, né? Em vez de termos 2 dias concentrados, a gente está fazendo a jornada ao longo do mês de novembro, sendo que vamos ter o que estamos nomeando como um avant-première. No mês de outubro, nas datas de 20 e 27, vamos ter 2 datas dedicadas às produções, sobretudo originais do Instituto, dos associados, dos cursos da TEPOL, curso regular. A gente vai começar no dia 20 de outubro com uma conferência da nossa colega Flávia Cera, que vai trazer o tema dos transdiscursos. Né? Você sabe que esse ano a gente foi interpelado, vamos dizer assim, né, por Jacqueline Millet, com o tema do trans, com da conferência, o texto que ele escreveu, sobretudo, dócil ao trans, e que no campo freudiano esse significante mais em evidência, e que nos interessou, né, no diálogo instituto-escola, como articular a ideia do trans e discurso, né, desmontando a própria ideia marcada do trans e entendendo que tem algo que circula no discurso, o que é o discurso que permite o trans circular no mundo contemporâneo, ou seja, questões abertas e que estão interessando a gente começar essa discussão na nossa comunidade aqui local. Você sabe, esse final de semana, amanhã, se eu não estou enganado, vai haver... Amanhã não, eu digo sábado pela manhã, vai haver uma primeira preparatória em torno desse tema do trans. Então, vocês estão bem convidados, né? O Instituto já fez as comunicações com a comunidade para convidá-los a participar. Então, essa primeira noite, dia 20, que vai ser o 8º encontro dos associados do Instituto. Após a conferência de Flávia, a gente vai ter uma conversação entre nós. Na noite seguinte, vai ser uma noite dedicada ao Instituto e à escrita do impossível. Não sei se todos sabem, mas o curso regular deste ano esteve bem em sintonia com o trabalho das quartas-feiras à noite do Seminário de Formação Permanente, porque o curso foi estruturado a partir dos impossíveis, e dos 4 impossíveis ensejados aí por Lacan. Então, recolher algo da produção dos associados, sobretudo, é algo que vai ser a marca dessa noite do dia 27. E no mês de novembro nós vamos iniciar, digamos, a programação propriamente dita das jornadas, que esse ano a gente se baseou muito no trabalho que a gente está fazendo aqui nas quartas-feiras do Seminário de Formação Permanente em torno do Seminário 17, mas sobretudo em torno dos discursos. Esse é o tema da nossa jornada, né? Os discursos, os impossíveis e o analista hoje. Então, cada noite vai ser dedicada, vamos dizer assim, a um discurso, né? Nossa. E começamos com a noite do discurso da histérica, onde a gente vai ter uma mesa de trabalhos e a conferência da nossa convidada Florência Shanagan, que, se não todos conhecem, é uma AE em exercício, que é um analista em Dublin, e que, bem, é uma pessoa bastante interessante, tem uma transmissão bastante viva também da psicanálise, né? Na segunda noite, dedicada ao discurso universitário, também vamos contar com trabalhos de mesas, né? E com a participação da nossa colega de Minas Gerais, Helenice de Castro,
que vai falar sobre o saber em fracasso e o fracasso do saber. Então, esse tema da relação entre o saber, seja na clínica, seja na própria teoria dos discursos, vão ser trabalhados nessa noite, em especial. Na terceira noite, a noite do discurso do mestre. Nós vamos ter como convidado o Fabian. Eu nunca sei direito o sobrenome dele, que é mais difícil de falar. Fanjaux. Fanjaux, né, Marcelo? Jaux. Vai trazer uma conferência para a gente intitulada, né? As saídas do discurso capitalista, saciedade, excesso, fracasso, renúncia e gozo. E nessa mesma noite vamos ter também mesas de trabalho. Essas 3 noites, discurso da histérica, discurso universitário, discurso do mestre, são os 3 eixos de trabalho, para que vocês estejam convocados a enviar os trabalhos de vocês. Lá no site, vocês encontram a descrição dos eixos de trabalho, também as normas de envio de trabalhos, para que, bem, vocês possam nos enviar. E, por fim, a gente vai ter a última noite dedicada ao discurso do analista. E essa noite tem uma dinâmica diferente, porque vamos contar, em vez de ter uma mesa de trabalhos, nós vamos contar com a presença do testemunho de Tânia Abreu, que está em exercício. Tânia, como todos conhecem, a nossa membro aqui da Seção Bahia, então vamos contar com o prazer de tê-la falando sobre o passe. E uma conferência final de Marcos André Vieira, cujo título é A Presença do Dizer. Então, assim, é uma jornada em um formato diferente, não só por ser online, mas por estar, digamos, dividida dessa forma. E foi uma maneira que a gente compreende de colher o resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano e, ao mesmo tempo, lançar novas questões, lançar novas interrogações a partir da experiência de cada um, né, que propõe o seu trabalho e, bem, a gente fazendo avançar a formação na nossa escola. Antes de passar a palavra, só queria mostrar para vocês uma novidade que a gente vai ter esse ano, que chama Bendegó. Bendegó é o nome que a gente pegou, vamos dizer assim, para falar do nosso não boletim. Porque nessa jornada a gente achou interessante por e-mail e tudo mais. Nós estamos fazendo a nossa comunicação, sobretudo através das redes sociais, e que o Bendegó, como vocês sabem, é o nome do meteorito que caiu aqui na Bahia e que, durante muito tempo, foi considerado um dos maiores meteoritos que já haviam caído na Terra, e que foi também um meteorito que foi levado para um museu nacional, o museu que pegou fogo, em 2018, que foi esse incêndio. E foi muito marcante a imagem de todo o museu no chão, praticamente, né, de pegado fogo, e o meteorito intacto no meio daquele fogaréu todo. Então, tem algo do fragmento, tem algo do êxtimo, tem algo do estranho que atinge de forma fragmentada o nosso terreno, o nosso corpo, que nos interessou para nomear trechos, fragmentos, pedaços de frases, vídeos que se relacionam com o tema da nossa jornada, e assim a gente comunica de uma forma também um pouco diferente, algo que está animando a gente a escrever, animando a gente a pensar nesse trabalho. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram. Luiz Felipe. Diga aí, Rodan. Ainda também informando que no dia 18 de setembro, Sim, nós vamos ter a nossa jornada de cartéis com o tema Novos Tempos para o Cartel. Será no sábado, dia 18 de setembro, começando às 9 horas. E a última mesa será uma mesa de lançamento aqui na Bahia do livro sobre o cartel da Escola Brasileira de Psicanálise. A inscrição é gratuita, mas é necessário ser feita.
Então, aguardo todos no dia 18 de setembro, na nossa jornada de cartéis. Obrigado, então. Olha, isso aí, pessoal. Então, sintam-se convidados a entrar no nosso site, a fazer suas inscrições, e agora a gente vai dar prosseguimento à nossa última sessão do Seminário 17, que tem o título Analyticom, e tem uma coisa curiosa, né, Marcelo, dessa aula, enfim, desse último momento, porque uma das coisas que eu achei que é mais legal nesse seminário é que dá para pescar bem o vivo do que acontecia, digamos assim, nesse seminário, não só pela fala do Lacan, mas sobre a presença de outras vozes no seminário, né? Em algumas aulas, essa aula é uma delas, a gente vê a intervenção de outras pessoas, a participação de outras pessoas que estavam ali, sobretudo fazendo questões a Lacan. E, além disso, a gente tem essa presença meio estranha do senhor Cacô, que já apareceu aqui, inclusive na aula que eu fiz o comentário, e que retorna, digamos assim, nesse final. Então, Marcelo, passo a palavra a você, vamos ter uma noite agradável de trabalho. Vamos lá, né? Bom, então queria agradecer muito, né, a diretora Marcela Antelo, mas a diretoria, né, como um todo, né, você, Luiz Felipe, e Jordan e Pablo, né, pelo convite, né, e esse convite que para mim assim é muito importante porque eu passei um grande período em diretorias e tudo, eu estava dizendo, você está precisando quase que ter assim ir para um spa quando eu saí de um período de 6 anos consecutivos. E aí eu tinha pedido a Marcela, quando ela me convidou, ela me deu um tempo para eu respirar, mas eu estou muito investido em querer, né, participar, sim, mas precisava entrar aos poucos e assimilando, né, o que foi o debate, né, nas últimas noites. Marcela, inclusive, me ajudou, porque eu não podia assistir a todas, até por razões pessoais, mas eu acho muito bom a ideia de que a gente tenha, né, as intervenções dos seminários precedentes no site, né, da EBP Bahia. Eu já digo para quem não souber que vai encontrar assim bastante bem ordenado, bem concatenado. Achei isso muito bacana. O que me ajudou muito, por sinal, Marcela até me mandou novamente, eu poder entrar colher alguns pontos dos quais eu penso em trazer aqui para vocês. Eu não pensei em trazer assim, não está muito sistematizado as minhas ideias, porque no fundo existe algo que eu vou ter que lidar aqui um pouco, é que são dois anexos ao mesmo tempo bastante heterogêneos mas ao mesmo tempo complementares, né? Eu precisava encontrar, né, um ponto de articulação e eu só me lembro do meu orientador de mestrado na França, que foi François Regnault, né, o grande mestre o François Regnault, que dizia o seguinte: toda vez que você não souber o que fazer com duas coisas, tente articulá-las. Assim, você não está sabendo o que fazer com dois conceitos, tente articulá-los e alguma coisa sai dali. E foi o que eu tentei fazer, foi um esforço de articulação, sobretudo ouvindo e tentando captar um pouco algo das falas, né, dos colegas precedentes, né? Fátima, quando ela fala do assassinato, né, do pai da Horda, né, e que eu acho que é importante, porque já a partir dali começa um pouco a gente tentar precisar o que vai ser a intervenção do senhor Cacô, né, porque ela foi importante para Lacan naquele momento, né? A Lécia, que trouxe algo que eu acho que é crucial quando ela fala, né, principalmente do Édipo como sonho de Freud. Eu acho que isso é um ponto importante. Ouvi também com atenção a fala, né, a última, por sinal, recente, de Luísa Sarno, onde ela traz a questão dos desavergonhados, do papel da vergonha no momento atual, que eu vou até tocar nisso um pouco mais adiante, né? E um pouco dessa ausência de vergonha, que eu pensei um pouco assim como os gadgets dando a ilusão de um certo acesso à verdade, que vamos encontrar no famoso matema proposto por Jacques Miller aqui na Bahia, né, em Comandatuba, a flechinha sujeito barrado.
né? Que eu acho que é muito importante pensarmos um pouco disso. E, obviamente, eu conversava essa semana com o Luiz Felipe, que falar desse anexo do senhor Cacô puramente, eu acho que seria assim, uma coisa que poderia ficava um pouco desconexa se não fosse aproveitar disso para retornarmos à própria aula de Luiz Felipe e dialogar com ele um pouco da aula dele e trazer alguns pontos que vai permitir, ele já me avisou isso, já me antecipou, porque ele também tem um resto a dizer, né, sobre essa aula, né, sobre essa feroz ignorância. Então, foi mais ou menos o que eu fiz, ou seja, eu li, né, eu li os 2 anexos. Os anexos, eu acho que é interessante até a palavra anexo. Eu gosto dos anexos porque os anexos eles funcionam como um resto, né? E o resto com todo digamos, são 2 restos que se decantam desse seminário. Então, eu penso no resto exatamente como algo um certo precipitado, né? Que vai nos dar um certo contexto, tanto o Analyticon, quanto a essa questão do senhor Cacô, e que vai falar um pouco do assassinato de Moisés, e também essa questão dele ser ou não judeu, dele ser egípcio, que eu acho que é muito interessante essa questão. Agora, para mim, eu acho que seria importante, faz parte um pouco também da função do psicanalista, né, da escola, ressituar um pouco aquilo que se lê, aquilo que se, né, de um seminário de formação, dentro da dimensão do que fazemos, de qual é a nossa prática no momento atual, tanto nos nossos, né, consultórios, como também na nossa vida, né, o que a gente está fazendo fora. E, mais uma vez, eu achei assim, muito interessante a felicidade de estar com o Luiz Felipe, porque, no fundo, esses 2 anexos e as lições a que eles remetem me permitem pensar o seguinte, que quais são os 2 pontos meus de investigação no momento atual mais importantes, né? E tentar lidar com isso dentro das minhas reflexões. E me parece que nenhum seminário de Lacan, e sobretudo quando a gente pensa nesses 2 anexos, são mais oportunos para a gente pensar na nossa prática, por exemplo, da psicanálise na universidade, do que significa psicanálise dentro da universidade, uma vez que o tempo inteiro esse seminário é dialogando com os universitários, né? E uma vez que a gente fala do assassinato do pai, a gente fala de uma certa separação, de uma depuração que Lacan faz do próprio Édipo, né? Que eu acho que ela é fundamental. Ela me permitiu fazer uma boa reflexão sobre um ponto que vem insistentemente aparecendo no PSIL, na universidade, em algumas falas. Recentemente eu estava no Rio de Janeiro, acho que foi semana passada, falando para o seminário do Conselho do Rio de Janeiro sobre esse ponto, que relações possíveis podem existir entre a psicanálise que nós praticamos, que nós na escola estamos, né, transmitindo e nos formando, e esse conceito tão importante no momento atual, que é a decolonialidade, né? Alguns pretendem falar de psicanálise decolonial. Eu resisto um pouco eu resisto por ignorância mesmo, eu resisto por falta de instrumentos para poder dizer psicanálise decolonial, mas eu penso que psicanálise e decolonialidade é um tema incontornável se a gente vai pensar a psicanálise lacaniana hoje no Brasil, principalmente na América como um todo. Isso aí é uma questão. Nós temos aqui Jordan, que tem um canal atualmente com a América como um todo, né, na MP América, e que eu acho que é fundamental, porque isso envolve a todos os países, né, da América, que é esse retorno incessante de uma crítica
por alguns, uma interrogação por outros, do porquê a psicanálise ela não pensa com mais afinco a questão da decolonialidade, eu acho que a gente tem uma resposta para isso. E a resposta vai estar exatamente nesses dois anexos, né? Por quê? Porque se tem alguém que vai nos permitir pensar a decolonialidade com a psicanálise, é Lacan. É Lacan e é o segundo Lacan, ou esse Lacan, que vai, a partir desse seminário, principalmente, além do Édipo. Ele vai desconstruir a ideia de que a psicanálise ela é organizada em torno de um eurocentrismo, uma racionalidade europeia cartesiana, dentro do Édipo, como um certo mito até burguês de família, e do qual ele é muito criticado. Talvez entre os críticos a esse modo de pensar a psicanálise, e que são muito citados quando a gente trabalha com os autores decoloniais, obviamente, é Deleuze-Guattari com o Anti-Édipo. Ora, isso daí eu falei disso, inclusive, no momento que eu escrevi A Loucura Entre Nós, que eu me dediquei um pouco a estudar. Na época até eu dialogava bastante com Romildo, né, o nosso atual diretor, que também é alguém que se dedicou bastante ao Anti-Édipo, que é pensar o seguinte: quando Deleuze-Guattari escreveu o Anti-Édipo, e que pareceu que era uma grande revolução, que era uma coisa muito nova, ora, Lacan já tinha dado um passo bastante mais à frente. Nós estamos falando de 74, 75, quando Lacan, já em 68, 69, dá todas as bases que vão permitir a gente pensar uma psicanálise na pluralização dos nomes do pai, com a introdução das fórmulas da sexuação para esvaziar o sentido sexual e irmos em direção à estrutura, que eu acho que é fundamental. E, claro, nesse seminário onde ele faz uma crítica também profunda ao mestre e essa subversão, essa mudança do mestre, né? Mas, como a gente fala, sem ser dupe, sem ser tolo a ponto de cair nos charmes digamos, nos charmes simplesmente do movimento revolucionário que habitou 1968. Bom, então, dito isso, eu acho que seria importante a gente pensar que são dois pontos heterogêneos, né? Nós temos o primeiro, mas que ao mesmo tempo trazem certo uma lógica. O primeiro, que é o Analytikon, onde nós vamos ter, como o Luiz Felipe falou aqui, uma cena muito interessante passada em Vincennes. No fundo, isso daqui é quase que um teatro, quase uma cena. Eu ficava imaginando, Luiz Felipe, que a gente... E até pensei em fazer isso. Eu adoraria fazer uma encenação teatral desse capítulo, desse anexo. Eu fico imaginando que daria genial se a gente pudesse fazer, né? Inclusive, eu tive muitas aulas em Vincennes, existe a escadaria do Panteão, a Escola Normal Sup e tal, mas aqui é um pouco diferente. Aqui lá em Vincennes, perto de Aubervilliers, fora praticamente Paris, né? Na verdade, Aubervilliers, onde fica Paris 8, não é propriamente na Paris Intramuros, é um pouquinho adiante, né? Pegando a linha do metrô, passa 2 estações, onde eu tive aulas excelentes ali na época do mestrado e do doutorado, mas aquilo ali faz quase que uma cena mesmo, né? Como a gente tem retratos, por exemplo, temos assim a imagem de Lacan, por exemplo, na Bélgica, no discurso de Louvain, e tudo isso, poderíamos fazer algo a esse respeito. E temos, claro, a intervenção do senhor Cacot, né? Eu fico um pouco na dúvida de por onde começar. Eu estava pensando aqui, mas eu acho que eu começaria pela questão de Moisés, até porque vai permitir a você, né, Luiz Felipe, de
trazer mais algumas questões que você traz, né? Então, quais são os pontos que eu me ativo? Quais foram os textos que eu tive tempo de ler? É claro, não é exaustivo, mas eu pude ler umas coisas interessantes. Uma coisa que é muito interessante é que esse livro do Schelling, que foi um livro que para Lacan era uma coisa tão difícil que ele foi buscar lá nos países nórdicos, salvo engano, na Noruega, né? Ele já está lançado, obviamente, em francês, e quando ele foi lançado em francês, a École de la Cause, a Escola da Causa Freudiana em Paris, fez uma soirée, uma noite inteira, dedicada ao lançamento do livro do Schelling em francês. E vocês vão encontrar essa noite na Rádio Lacan. Está em francês, quem conseguir acompanhar em francês, vai encontrar ali toda uma exposição sobre o senhor, né, a fala do senhor Cacô, sobre o Schelling, sobre Moisés, obviamente não por sorte, mas é uma coisa deliberada, provavelmente. Todos os psicanalistas que participam dessa noite ali, né, que está na Rádio Lacan, são judeus, né? A introdução foi feita pela Laura Sokolovsky. Depois nós vamos ter a Yasmin Grasser, que talvez seja uma das pessoas que mais estuda, que eu conheço, que eu já tenho ouvido ali, mais Joatier também, José Fatier faz isso também, essas relações entre, né, o judaísmo e a psicanálise. Mas nessa mesma noite nós vamos ter ainda Débora Guterman-Jaquet, que também atualmente na École de la Cause é uma pessoa que tem escrito muitas coisas interessantes e traz muitas coisas com relação ao judaísmo, juntamente, obviamente, com Eve Miller-Rose. Não esqueçamos que o pai dela é judeu. E que Eve Miller-Rose também escreve, é um tema a qual ela é sensível. Então, vocês vão encontrar essa deixa eu ver se eu encontro aqui, eu não tenho o dia, que já tem alguns anos isso, mas está lá na Rádio Lacan, depois eu posso passar o link, foi lá por 2015, 2016, foi quando isso foi lançado ali, né? E que tem uma série de pontos interessantes. E um outro autor que me é caro, que eu tenho assim, um afeto especial, até porque quando eu era plantonista, né, em Paris, Marcos André Vieira também, Zé Luiz Gaglianoni, no mesmo hospital, ele era o psicólogo do serviço, Sérgio Cotet. Imagine o privilégio de você ter Sérgio Cotet trabalhando no hospital, né, que a gente trabalhava, tinha o dia que ele fazia apresentação de pacientes, mas Sérgio Cotet também se dedicou muito a pensar esse momento, que é o momento do seminário, desse seminário especificamente, onde ele vai contextualizar um pouco os efeitos do que foi maio de 68 até chegar ao seminário, né, ao seminário dos 4 discursos, né? E onde ele fala que talvez um dos pontos mais importantes, ele vai dizer isso, tem um livro que eu não sei se tem em português esse livro, que eu tenho em francês, L'Inconscient de Papa et le Nôtre, que é o seguinte, é o inconsciente de papai e o nosso. É um livro do Sérgio Cotet, que é muito interessante, que é um livro que vai assim com uma lâmina em cima inclusive vai citar o tempo inteiro nos textos dele, ele vai citar, né, o cenário 17. E o Cotet ele vai dizer isso nesse L'Inconscient de Papa et le Nôtre, que talvez uma das funções mais importantes de Lacan nesse momento foi dissociar, foi separar o inconsciente do nome do pai. Ou seja, pensar, então, numa clivagem do inconsciente do nome do pai. Né? Ele vai dizer que, sem dúvidas, para Lacan, o nome do pai era religioso. Né? Era religioso, assim como a realidade psíquica para Freud, né? Que sustentava isso, né? Que o nome do pai. Então, para ele, ele nada mais é do que a realidade religiosa, e que Lacan, em RSI, vai tentar desconstruir um pouco isso, né? E Lacan é mais radical, né? Ele vai dizer no seminário 23, ele vai dizer o seguinte: supor o nome do pai
é supor Deus. Isso está na versão francesa, na página... Eu estou meio perdido aqui. 136. Aqui, 136. Né? Ele vai dizer que supor, né, o nome do Pai é supor Deus. E aí ele vai colocar isso, que talvez seja o grande desafio que o Seminário 17 vai tratar, mas já começava no seminário anterior, né, do outro a outro, é a questão de saber se o inconsciente encontra suas raízes na pulsão como suplência à falta de gozo. Então, se o inconsciente é uma pulsão como suplência à falta de gozo, ou se o inconsciente vai encontrar suas raízes no nome do Pai. Isso porque a grande crítica que se fazia, inclusive, Deleuze e Guattari, é de que não adianta, o inconsciente ele é estruturado não como linguagem, mas a partir do nome do Pai. Né? Essa era uma questão que o Coté colocava. Né? Ou seja, se a gente vai seguindo Lacan, não é o religioso que Lacan escreve na obra de Freud. Ele vai pegar da obra de Freud e vai colocar a triplicidade do real, do simbólico e imaginário, né? Tentando pensar um nó que se garanta sem ser o nó freudiano do nome do Pai. Né? E é esse que é o passo de Lacan dos anos 70, ou seja, encontrar um outro modo de fazer real, simbólico e imaginário se manterem, se conservar juntos. A gente sabe onde é que isso vai dar, né? Isso vai dar na teoria do sintoma, né? Isso vai dar exatamente no sintoma com TH alguns anos depois, né? Ou seja, mas de qualquer maneira seria preciso pensar que uma releitura do nome do Pai passa por essa disjunção entre uma teoria do nome, né, e uma teoria do Pai. Né? A questão, então, é saber se a nomeação é simbólica. Né? Essa é a questão que o assassinato do Pai, que a gente vai encontrar na exposição do Chocacoa, vai, de uma certa maneira, nos orientar, nos guiar um pouco para tentar elucidar. Né? E a gente sabe também que com Lacan e a teoria do passe, né, nós descobrimos que os problemas da nomeação dependem muito mais do traço unário, do S1, do que da identificação ao Pai. Né? O passo a mais que foi dado por Lacan foi exatamente de fazer essa separação, né? Tentando separar até esses problemas que a gente vai dizer que são canibalísticos ligados ao Pai e a incorporação da nomeação, que seria a primeira identificação freudiana. Ou seja, no bojo, né, desse seminário está toda a questão das identificações, e principalmente da primeira, que Freud mesmo chama de identificação canibal. Né? Então, o inconsciente ele pode ser descrito a partir da pulsão e do objeto perdido, depois de Lacan, e não mais a partir da identificação ao Pai e ao amor ao Pai. Eu acho que essa seria, né, uma maneira da gente pensar isso, né? E que vai levar, Jacques Lamillet, que é formidável e tem vários textos escritos sobre isso, né? Vai nos levar a pensar que o Pai, finalmente, é uma fala, não é minha, né, de Jacques Lamillet, é um semblante e que Lacan progressivamente irá desnudar. Então, para Millet, o trabalho de Lacan foi desnudar esse semblante do Pai, né? E fazendo com que a gente saia desse inconsciente leitor da cultura, fazendo uma clivagem, um inconsciente real, né? Como se fosse ali uma dobradiça. Né? E que era a grande questão quando, por exemplo, Michel Thor, que é um dos grandes críticos da psicanálise, que critica muito, foi um livro bastante conhecido, onde ele vai colocar que o inconsciente é infalivelmente fálico e patriarcal, surdo à igualdade dos sexos, e a nossa questão é saber se é isso mesmo ou não. Tema que, inclusive, pelo que o Luiz Felipe já falou aqui, Flavinha Cera, nossa amiga Flávia Cera, vai trabalhar um pouco, e eu acho que é isso muito interessante. Ou seja, então, o inconsciente, ele não é tão pessimista, o Coté, nesse livro, quando ele pensa no inconsciente a partir do seminário 17, que ele vai dizer o seguinte: eu não me preocupo tanto com isso, porque o inconsciente seguirá seu rumo de acordo com o aleatório do modo de gozar.
né? É ele que decidirá em que se deve acreditar ou não em função do gozo encontrado. Eu acho isso formidável, porque essa foi, inclusive, ela antecipa um pouco toda a crítica que Jacques Lamillard vem fazendo ao sistema butleriano, dispensar a teoria de gênero, que agora nem ela mesma pensa mais tanto como teoria de gênero, ao colocar que talvez todas essas letras L, G, B, T, Q e mais, que são vistas como gêneros, finalmente a grande pergunta, né, que é feita por Jacques Lamillard e Henrique Marty é se, no fundo, isso não são modos de gozar. E que estamos diante não de gêneros, mas de modos de gozar, que hoje em dia são modos de gozar além do pai, modos de gozar além da lógica fálica, né? Então, é isso que faz um pouco, né, com que a clínica psicanalítica acolha esse sujeito sempre no 1 a 1, dissociado dos ideais da época, das reconfigurações familiares, né, para que, a partir daí, a gente possa pensar que é possível ir além do mito edípico, né? Que é a grande questão que, no anexo do senhor Cacô, me desculpem, mas várias vezes eu faço um ato falho horrível, eu chamo ele de Messê Cocô, mas é Cacô. Sai, não tem jeito. Inclusive porque Cacô também pode ser usado como cocô de vez em quando, em francês, né? Então aí mistura muito, né? Mas assim, a grande pergunta que é colocada, né, aqui finalmente é por que o monoteísmo é importante, né? E acho que Luiz, eu ouvi a fala de Luiz quando ele falou, é exatamente porque ali começa o discurso do mestre. Ali começa o laço pelo simbólico, né? Ouvindo um pouco o que Luiz É um falou. argumento forte de Lacan, Marcelo, nessa aula da feroz ignorância de Javé, é que o discurso do mestre se inaugura a partir do monoteísmo. E por quê? Porque esse Deus dos judeus, Javé, nada quer saber do saber sexual. Esse é um pouco o contexto do Oséias, do livro de Oséias da Bíblia que o Cacô comenta. Porque Exatamente. em Oséias, qual é a história de Oséias? Tem o povo pagânico, com os rituais pagânicos, onde o que estava no centro era um termo, agora que me foge, mas que diz É o respeito à prostituição. prostituído, mas que Acho que a era, na prostituição verdade, era... a idolatria Exato. ao veado de ouro, né? Ao vodó, vitel, né? Exatamente. A minha teoria é que isso eram os gadgets, que, na verdade, os gadgets. O objeto A como gadget. Então, que, no fundo, o paganismo que estava colocado ali, né, do vodó, como vai dizer aqui, é o paganismo dos gadgets. Exato. E que a intervenção desse Deus único, e que também conforma um povo único, né, dos judeus. Eu acho que deu uma Exatamente. travada. Poderia haver uma barganha. Volta aí, Luiz, um pouquinho que eu não ouvi. Deu uma travada. Deu uma travada. Volta aí. Voltou. Vocês estão ouvindo um pouco melhor? Foi a instabilidade Agora, aqui da minha rede. Voltou. Pronto. O que eu estava falando é que está dando a travada ainda, né? Não se preocupe, até 7 de setembro as redes vão ficar instáveis. Vão ficar instáveis, pois é. Parece que agora voltou um pouco, hein? Voltou. Basicamente é isso, de que, bem, esse Deus dos judeus faz uma separação radical entre Deus e os homens, através da ignorância desse saber sexual. Se no paganismo havia uma barganha, digamos assim, entre Deus e os homens, através da idolatria, através de um certo saber sobre o corpo e o sexo, essa intervenção de Deus que quebra com tudo e diz isso aqui não é nada assim, estabelece que, bem, no discurso do mestre, não se quer saber nada sobre a dimensão do gozo, e daí a dimensão do furo do sexual. Pois é, eu penso assim, mas eu pensei isso mesmo, mas eu pensei até um passo mais adiante.
não é que ele não queira, Yahvé não queira saber do sexual. Eu acho que o que Yahvé não quer saber é da não existência da relação sexual. Então, Yahvé, no fundo, é o Deus que vai garantir a relação sexual, que não existe. Né? É a mesma coisa, mas eu penso que é exatamente a não relação, a feroz ignorância dele é porque ele tem horror à não relação sexual. E que nossa religião é uma religião de horror à não relação. E daí sai a relação possível, porque o impossível da relação é exatamente o que Deus não quer saber. E com isso, Marcelo, isso que ficou mais forte para mim na leitura dessa aula é que com essa operação, Lacan desvelando, vamos dizer assim, essa operação, ele desmonta com a ideia que está em Freud, e ele critica Freud por isso, de que o pai detém a verdade, digamos assim. O pai sabe sobre a verdade. O pai, Deus, como um guardião do saber, a verdade como saber. E é isso que a operação analítica vai derrubar, que, bem, não é por aí, digamos assim, né? Não há como dizer um saber completo sobre essa verdade, porque a verdade vai apontar, no fundo, para a castração, e que, no fundo, é esse ponto que você está trazendo, da não relação sexual. E esse resto, já que a gente está falando, né, de anexos, né, esse resto que são que eu penso um pouco que os gadgets são os novos bezerros de ouro, né? Ou seja, o objeto A é um novo bezerro de ouro, e que há esse acesso à verdade. Ele é barrado, como você falou na sua aula, por um gozo, né? Que eu acho que isso é importante, né? O gozo que barra, né? Então, assim, o importante de Moisés não é tanto, finalmente, até o assassinato do pai, né? A gente sabe que Édipo acaba mal, né? A gente sabe o que isso quer dizer, né? Mas acaba mal porque ele quis saber de uma verdade que é impossível, né? Alguma coisa ali que é um impasse, realmente, né? E é um pouco aí que eu penso também na leitura que faz o Miller do Seminário 17. Em 1992, eu tive a felicidade que eu morava lá nessa época, então eu assisti quando foi lançado o Seminário para Discurso, teve um grande evento, né, um evento muito bacana que foi o Au-delà de l'Édipe, foi o Mais Além do Édipo, né? Onde alguns textos, e eu resgatei, eu consegui localizar isso. Até anotações minhas eu consegui localizar daquela época, que não existia arquivo, né? Eu consegui localizar anotações que eu tinha feito por conta do meu mestrado. Eu me lembro que naquela época, quando foi lançado o Seminário 17, teve, então, uma fala do Miller, que eu gosto muito, né? E que traz exatamente isso, ou seja, o que é a psicanálise além do Édipo. E eu achei genial uma expressão que ele usou, que é o seguinte, é a psicanálise menos o desejo de Freud. Né? É você subtrair de Freud, da psicanálise, o desejo de Freud. Né? Como pensarmos uma psicanálise para além, né, disso. E aí o Miller ele vai fazer uma coisa, ele fez uma coisa que é interessante, ele identificou um erro de Freud e 2 erros de Lacan. Não sei se você chegou a ler isso, que eu achei que é muito interessante. Porque é curioso, é quase herético, né? O Miller vai dizer assim, olha, Lacan errou em 2 pontos e Freud errou em 1 ponto. Né? Ele vai dizer isso com relação exatamente à leitura que ele faz dessa parte que vai do Messier Cacô, do cenário do capítulo que também Fátima comentou um pouco, da letosfera também. Né? Ele vai dizer o seguinte, que o erro de Freud foi de acreditar, que eu tenho em francês, vou tentar traduzir, deixa eu achar aqui que eu tenho isso aqui. O erro de Freud, com efeito, foi de ter acreditado que o predicado classificante que distribuía os seres humanos era o ter ou não ter. Ou seja, que a distribuição da humanidade se fazia em ter o falo e não ter o falo.
e que esse tinha sido o erro freudiano. Aí ele vai dizer, e Lacan ele vai colocar dois erros, né? O primeiro é um erro que vai começar com os complexos familiares, e foi de ter acreditado que a castração era apenas um fantasma escrito no capítulo dos fantasmas do corpo espedaçado, e que ela traduzia no imaginário todo o narcisismo do sujeito. Né? Então, que a castração era simplesmente uma fantasia para dar conta do corpo espedaçado. E o Miller coloca isso como erro. E ele vai colocar um segundo erro do Lacan, né? Que foi, a opinião dele, é o seguinte, que ele marcou com a sua compreensão comum do seu ensino, foi o de ter associado a castração e Édipo, né? Como articula a fórmula linguística da metáfora paterna. Então, que a metáfora paterna, na verdade, era uma tentativa de associar castração e Édipo do primeiro Lacan, né? Então, que a tal bedeutung, significação do falo, né, que dava conta do primado do falo, sem referência ao Édipo, já foi um avanço, né? Mas coordenado, como ele vai dizer assim, penível, assim, penosamente, né, a partir do falo significante como tal, e não como significante privilegiado do nome do pai. Então, que ali, inicialmente, o próprio Lacan ele introduziu, com a metáfora paterna, a associação de castração e Édipo, né? E que foi preciso um período de Lacan, uma evolução de Lacan, para que ele pensasse que a castração ela não procedesse do pai e que ela é efeito de linguagem. Exatamente. Né? E que ela traduz de uma forma dramática a perda de gozo que afeta o sujeito enquanto ele é sujeito de linguagem. Se eu estou falando de psicanálise decolonial, isso é ótimo, porque isso mostra que o que nos faz ainda, o que faz a pertinência da psicanálise num país decolonial é porque não tem nada a ver com Édipo. A gente pode estar pensando no Ubuntu, que, né, o modo como os africanos pensam a questão do ser, que não tem nada a ver com a racionalidade cartesiana, né? Se a racionalidade cartesiana é penso, logo existo. Para o Ubuntu, a gente sabe como funciona, eu existo porque você existe, quer dizer, a existência é totalmente feita a partir do outro, né, e não da racionalidade, mas ainda assim é um sujeito que é condenado a falar, e que há uma perda de gozo nisso, né? Isso que eu acho que é muito importante, né? Esse giro que Lacan finalmente ele vai fazer, né? Isso para mim é a chave assim de todo o seminário 17, assim, Marcelo. A gente já vê isso, é claro, até do seminário 16, toda aquela história com o Fibonacci, a própria referência ao Marx, mas é realmente com a estrutura dos discursos que toda a semblantização da perda de gozo que está nos mitos freudianos, Édipo, Totem Tabu, Moisés, blá, 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 fica reduzido a operação da incidência da linguagem no corpo, e que está traduzida, sobretudo, com o discurso do mestre, o discurso analista, que, para mim, é radical quando o Miller diz que a psicanálise, além do Édipo, é o discurso analítico, é o discurso do analista como estrutura, como operações que não tem semblantização nenhuma. E é por isso que é interessante que você traz o tema do decolonial, porque, seja colonial ou decolonial, tratar nesses termos é tratar através dos semblantes, através dos mitos, né? E tentar reduzir aos elementos da estrutura, e que o gozo é sempre efeito da incidência do significante nesse vivo, que é do corpo, é o que vai permitir a gente poder ler os casos hoje e amanhã, vamos dizer assim, daqui a 30, 40, 50 anos, sem essa referência mitológica que o pai é um mito, né? O Édipo é um mito, e a partir de alguma coisa que não seja nem da ordem fálica, que também é um resquício dessa mitologia toda. Sem dúvidas.
Tem antes de eu passar, porque ainda temos que falar um pouco das escadarias, mas tem eu extraí algumas, né, da fala da Yasmine Grasser sobre o Messier Kakô, que a gente vai encontrar na Rádio Lacan. Eu extraí alguns pontos que eu achei que é bem interessante, porque sintetiza bem, ela faz uma boa síntese de qual era a pertinência desse anexo, né? E ela vai dizer sobre o tema freudiano o seguinte, aí eu vou me permitir ler aqui umas coisas que eu escrevi, que tomei nota a partir do que eu ouvi, né? É que Jacques Lacan desfaz o nó dos 3 mitos que falam do assassinato do pai. Quais são eles? O Édipo, o pai da Horda e Moisés. Então, Lacan consegue balayer, como ela fala, varrer desses 3 mitos, né? E ele faz isso quando ele concebeu tirar a ideia do conhecimento textual da exegese bíblica do Sr. Kakô, né? Colocou-se naturalmente na ranhura da carta freudiana, perguntando-se por que Freud tinha precisado de um Moisés morto? Por que era importante que Moisés estivesse morto, né? Assim, ao fazer isso, ele soletra o nó mítico e muda sua leitura da pergunta quem foi Moisés. Neste caminho, Lacan articula a estrutura do Édipo à afirmação do mito de Totem Tabu, o significado da proibição do incesto ao pai morto na medida em que ele mantém o gozo separado, né? Em reserva, né? E quanto ao assassinato de Moisés, ele faz dele o suporte de uma relação com a verdade cuja mola seria o pai morto. Na verdade, que Moisés foi, segundo Freud e segundo Lacan, para Lacan, engendra o inverso do gozo, ou seja, um lugar vazio, que é a tumba vazia. Né? Se o pai morto, na medida em que é real, ou seja, impossível de alcançar, né? Revela no seu lugar o nome de uma ordem da absoluta ignorância, como você falou, né? E é porque o nome Yahvé se apercebe na posição radical da ignorância feroz, ao não saber nada dos outros deuses. Então, ele rejeita os outros deuses. Eu me lembro que Marcelo Antelo brincava com isso, e é verdade que Yahvé, ao ser eu sou o que sou, lembra muito Coca-Cola, né? Coca-Cola é o que é, né? Como é que é? É isso aí, né? Eu acho que era assim, Coca-Cola é isso aí. Eu acho que é uma coisa interessante. Bom, mas tem sempre um pouquinho de nada, né? Mas vamos lá. Eu acho que é interessante trazer também um pouco do Analyticon, né? Agora vamos voltar um pouco a essa cena que para mim como eu falei, é uma cena praticamente teatral e que é uma cena que inclusive interessante isso, né? Porque o Lacan, ele se botava em cada roubada, né? Eu fico pensando assim, quando você lê, né, o analítico, você fala, rapaz, eu já teria saído na metade daquilo, eu já não teria suportado, teria dito, meu amigo, vou embora, fica quieto, deixa quieto, né, que isso não é para mim, né? Mas, assim, é preciso, então, a gente pensar, contextualizar o Analyticon, até Marcela tinha pedido que eu tentasse contextualizar um pouco, até historicamente, né, como é que isso foi, né? Então, era pensar o que são esses acontecimentos de 1968, né, e o que ele estava fazendo em maio de 68. Ou seja, né, Lacan estava, obviamente, às voltas com o Seminário 15, que é o ato analítico, né? Que é um seminário que a Analícia trabalhou bastante bem, né? Eu sei que a Analícia tem um doutorado em cima dele, né? E que foi ali que se extrai várias questões sobre o ato, né? O ato falho, o ato analítico, interpretação, que deixa de ser, né, um ato, passagem ao ato, acting out, mas quando a gente contextualiza isso em maio de 68, o ato que está em questão, a meu ver, é o ato político. É o ato como acontecimento político. Quem chama a atenção disso, por mais que ele se bique em muitas outras esferas, Miller e Alain Badiou, foi o Alain Badiou, inclusive quando surge o conceito de acontecimento, né? Ou seja, dito, sei lá, de outro modo, né? Assim, o acontecimento ele é homólogo à dimensão do ato. Na medida que, sei lá, ambos apresentam assim, coordenadas que não podem ser calculadas ou deduzidas a priori. Alguma coisa se desencadeia ali, a gente pode pensar no robespierreanismo,
por exemplo, né? E que é assim. Então, assim, o Analyticon, a gente pode ver que ele traz uma cena, mas que é uma cena construída a partir, talvez, eu diria, de 3 momentos, né, distintos, né, que eu acho que seria muito interessante e que eu tive, depois eu posso trazer para vocês, eu tive a felicidade de encontrar num artigo da revista Psicologia USP, um pouco mais de algo que é colocado ali, eu achei muito interessante, que é uma fala que o Lacan dá para o Daniel Cohn-Bendit, mas a única referência que eu tenho é esse artigo. Me faltou eu ir depois na fonte real para checar um pouco melhor isso, né? Quais são os momentos distintos, né? Onde a gente vai falar dos acontecimentos de maio de 68, né? O primeiro, obviamente, é quando Lacan faz um ato, de uma certa maneira, ou se ele não fez um ato, ele foi obrigado a ceder, que é quando ele interrompe, em maio, o Seminário 15. O que aconteceu naquele momento? Foi uma greve, das maiores greves que a França já teve, né? Foi uma greve que paralisou o sindicato nacional do ensino superior, havia trancado as universidades, né? E na véspera da interrupção, Lacan tinha participado, inclusive, com os líderes dessa revolta estudantil. Antes dele parar, houve essa reunião, mas ele foi lá e ficou quieto. Ele participou da reunião com os alunos ali, mas não falou nada, não. Mas no dia 15 de maio, ele vai para um outro encontro e é ali que ele faz elogios ao líder estudantil Daniel Cohn-Bendit, né? Isso foi um achado que eu trouxe desse artigo da Psicologia USP de Miriam Debier e Isaías Gonçalves Ferreira, que são pessoas que trabalharam isso num bom texto, citando muito também um texto excelente, se vocês quiserem saber um pouco mais, de Sérgio Laia, de 2000, se não me engano, 2017. Eu tenho esse texto aqui, que é bastante interessante, né? E olha o que ele vai dizer. Eu acho genial isso, gostaria de saber se realmente isso está dessa maneira. Ele diz assim, venho me matando de dizer que os psicanalistas devem esperar alguma coisa da insurreição. Há quem retruque. O que esperaria de nós a insurreição? E aí a insurreição lhes responde, o que esperamos de vocês, se for esse o caso, é que nos ajudem a atirar os paralelepípedos. E aí é interessante porque Lacan vai dizer em seguida o seguinte, os paralelepípedos e as bombas de gás lacrimogêneo preenchem a função de objeto A. É essa frase que eu acho que é bastante interessante. Qual é o segundo momento que antecede, que é o preâmbulo ao Analyticon, né? Obviamente, já é no ano seguinte, quando aí a gente entra no livro 16, né? É quando, então, no ano seguinte, depois daquele tumulto todo de 68, né? De 68 para 69, lá para novembro, quando ele começa sempre, lá vai Lacan. E, a partir de tudo que ele ouviu, do corte do seminário do analítico, daquele momento que ele estava ali, ele parte para um seminário que vai chamar do outro ao outro, né? Onde ele vai comentar durante esse seminário vários dos eventos, né, de 1968. Né? É um seminário que traz reflexões importantes para responder a famosa frase que ficava aparecendo nos muros, né, que vocês já devem ter ouvido falar, gozado que a gente ainda está aí, a gente pode pintar essa frase aqui, assim, nos muros daqui, que é a famosa frase, as estruturas não descem à rua. Né? Ou seja, para responder esses questionamentos, Lacan, então, redefiniu essa relação do real com a estrutura. Né? Em um primeiro momento do seu ensino, considerou que o campo do outro, né, se configura como um sistema de, sei lá, de trocas simbólicas. A gente sabe que regulavam assim, as relações sociais eram reguladas, né, pelas trocas simbólicas nesse primeiro momento, mas que era uma visão estruturalista, né, até da obra de Freud, bem Levi-Straussiana, a gente sabe disso, mas que depois um elemento estando fora do sistema simbólico, ao mesmo tempo era a estrutura menos o simbólico, né, que eu acho que é esse avanço que dá o cenário do outro ao outro, né? Ou seja, coloca em evidência, então, um jogo de possibilidades que eu acho que
que faz com que mude completamente o próprio simbólico, né, que pensa Lacan, né? E, por fim, quando a gente chega ao cenário 17, então, quando a gente chega na famosa, desse Analyticon, né, a gente percebe o seguinte: o cenário 17 formaliza a teoria do discurso como modo de ordenamento de gozo, sabemos disso, e que, com efeito, desenvolveu, né, os discursos que a gente conhece, que a gente já falou bastante aqui, né? Mas qual foi o contexto teórico clínico, eu penso, que permitiu a Lacan formular sua teoria dos discursos, né? Como quase tudo em psicanálise, né, me parece que esse primeiro caminho foi visto traçando Freud a teoria das identificações, né? Ou seja, os discursos como laços sociais que se caracterizam, né, por diferentes formas de relacionar com esses impossíveis, que a gente já falou aqui durante o ano todo, né? O discurso do mestre, impossível a governar, universitário, impossível de educar, histérico, né? O impossível de desejar, né? E o próprio analítico, impossível de analisar, né? A gente vai vendo, né, a roda que foi falado aqui na última fala, né, de Luiz Assardo, né? Mas o ponto mais importante da crítica ao discurso universitário, para mim, foi ao apontar essa deflação, né, do significante mestre, né? E que Lacan ele localiza, né, uma passagem que vai haver aí, que Maio de 68 permite, o Analyticon mostra isso muito bem, que é essa passagem do mestre antigo para o discurso da universitário, que é o mestre moderno. E que a gente vê isso hoje voltando de uma forma bastante curiosa, quando a gente pensa, por exemplo, até às vezes no lugar de fala, no modo como é colocado uma certa forma de tentar fazer valer pelo discurso universitário, por exemplo, a própria alteração da linguagem do simbólico, né? Introduzir a questão, que é uma questão candente agora, que é a questão de gênero, por exemplo, todes, né? Que é uma questão que divide, que faz uma grande divisão. Ou seja, então essa passagem do discurso do mestre antigo para o mestre moderno, né? E para Lacan, o discurso universitário, então, produz essa tirania do saber. E foi isso que ele presenciava nesse momento. Então, na verdade, ele levantou a bola para mim nesse Analyticon para que a gente pudesse ver ali como, dentro do espírito revolucionário, se colocava uma enorme tirania do discurso do mestre. Qualquer pessoa que tenha sido militante, que tenha participado da universidade, dos mais antigos que estão aqui nos vendo, né, até nós mesmos, eu tenho certeza, posso pegar meu amigo Jordan Gurgel, que eu tenho certeza que sabe muito bem o que foi a militância naquela época, Vera Santana também, eu sei, e outros, vai saber do tanto que, em algum momento, nós, todos que estávamos ali, éramos submetidos a uma tirania exatamente daquilo que deveria ser contra a tirania, né? Como, de uma certa maneira, essa subversão, essa reversão, ela vai aparecer. E é isso que é a crítica, o universo dessa crítica que Lacan faz ao discurso universitário, né? E que nessa época, nesse texto analítico, era marcado por um fato específico, que tem alguns termos que quem não é muito familiarizado com a universidade francesa pode não entender muito bem. Mas havia ali uma questão burocrática de créditos, né, de questões muito ligadas a algo que impedia um certo modo de organização do discurso universitário e que era típico da crítica da Universidade Francesa. É curioso que o que Paris, maio de 68, fez, nós vamos encontrar nos anos 80, na educação média, na educação do ensino médio, na Inglaterra, com The Wall, do Pink Floyd, por exemplo, né? Que era também um grande movimento que foi feito para criticar a educação inglesa, né? Então, assim, o Lacan ele vai fazer um elogio assim a essa propriedade do significante mestre, que é interessante, que nós podemos abrir mão do significante mestre também, porque ele que dá o estofo, ele que dá um ponto de legitimidade
na função, ele que garante alguma coisa. Senão as falas vão indo ao léu e se perdem completamente se não houver algo. Então, ele não é contra o significante mestre, ele vai mostrar a necessidade de fazer esse giro, né? Ele sabe, por exemplo, que é o significante mestre que comanda, assim, digamos, esse ordenamento social discursivo, né? Essa função coletivizante, né? Eu acho que isso é importante. Mas sabemos onde isso vai chegar. Isso vai chegar no que faz né, o mundo acontecer e que sempre vai exigir uma certa renovação, né? E é por isso que talvez a melhor maneira da gente pensar em revolução para Lacan é revolução como a gente pensa a revolução dos planetas, ou seja, uma revolução no sentido que você dá voltas e retorna, né? Você dá voltas e volta ao mesmo lugar. Então, foi um pouco assim essas questões que me interessaram um pouco no texto, que eu gostaria de ter ido mais à frente, mas que traz assim o que eu pensei aqui trazer para vocês.